Olá, uma boa tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Hoje é quinta-feira, 30 de novembro. Mais um mês vai chegando ao fim. Acompanhe com a gente os destaques de hoje. Na edição de hoje você vai ver que o produto que é utilizado para o combate à Helicoverpa armígera teve liberação final pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Anvisa revê decisão e autoriza o uso do paraquat na agricultura por mais 3 anos. Um estudo importante você acompanha hoje a respeito da produção agrícola em todo o mundo, em cima das principais produções. O fato é que para a temporada 17 e 18 há uma produção menor, com consumo maior em todo o planeta. E ainda a possibilidade de o Brasil utilizar o porto nas Ilhas Canárias para fazer exportações do agronegócio para o continente africano. Mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. O Ministério da Agricultura informou nesta quarta-feira que definiu e liberou o registro final do produto que é utilizado para o combate à Helicoverpa armígera, à base de benzoato de emamectina. Essa Helicoverpa, essa lagarta, ataca as lavouras de soja, de milho, de algodão e de feijão e causou no último ano prejuízos bilionários. Nós vamos ver agora como é que ficou então essa decisão. Libera o produto de benzoato e de emamectina. O princípio ativo é esse, combate a lagarta Helicoverpa armígera. O produto, com o nome comercial, chama-se Procline da Syngenta, agora totalmente liberado pelo Ministério da Agricultura. A Helicoverpa armígera assolou lavouras do Brasil a partir do ano de 2011, causando prejuízos estimados em 11 bilhões de reais. O produto foi alvo de uma autorização emergencial que aconteceu no ano de 2013 para combater a lagarta. Agora tem o registro final considerado pelo Ministério da Agricultura. Vamos saber agora da previsão do tempo, porque você confere conosco como é que vem a previsão agora de acordo com os efeitos do Laninha que pode atingir as áreas de produção do Brasil. Quem fala sobre o tema é Juliana Rezende no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Estamos em fase de Laninha, que é representado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Central, ou seja, essas águas estão com temperaturas abaixo do que é o normal para a época do ano. Isso garante uma modificação na distribuição das chuvas do Brasil, principalmente, onde deve garantir chuvas mais frequentes e com forte intensidade na metade norte do país, garantindo até riscos para estiagens, especialmente nas áreas mais ao sul e principalmente nas áreas que fazem fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Só que neste ano, essas instabilidades, essa resposta das chuvas, da distribuição das chuvas no Brasil, tem sido um pouco diferente, principalmente sendo influenciada pela temperatura do Oceano Atlântico. Enquanto que na costa do Nordeste do Espírito Santo, onde as instabilidades deveriam estar um pouco mais expressivas e frequentes, o Oceano Atlântico está um pouco mais resfriado. Então, por conta disso, as instabilidades não ganham esse suporte do Oceano Atlântico para se manter mais fortes e garantir pancadas de chuvas mais expressivas para a metade norte do Brasil e interior do Nordeste também. Então, esse é um ponto que acaba balanceando um pouco mais essa distribuição das chuvas na metade norte do Brasil. Outro ponto que também pode acabar garantindo uma certa irregularidade nesse padrão de distribuição das chuvas nas áreas mais ao sul é que, por conta dessas instabilidades serem como normal para esta época do ano, acabarem diminuindo de intensidade nas áreas mais ao sul, representando até como riscos de estiagens no Rio Grande do Sul, a água do Oceano Atlântico da costa do sul do Brasil está um pouco mais aquecida. Isso acaba dando um pouco mais de suporte para as instabilidades ganharem um pouco mais de intensidade, se tornarem mais frequentes e acabarem garantindo chuvas mais expressivas. Então, ao longo dos próximos períodos, ainda a distribuição das chuvas na maior parte do Brasil deve ainda ser um pouco mais irregular, mas mesmo assim, as instabilidades agora, pelo menos durante os próximos períodos, já começam a migrar um pouco mais para as áreas mais ao norte, como o centro-norte do Brasil,
principalmente sendo um pouco mais favoráveis com as condições do fenômeno Laninha. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A indústria de processamentos de alimentos da Malásia, país asiático, cresce 3% a cada ano. E esse avanço tem aberto oportunidade nova de mercado para países exportadores, como o Brasil. De acordo com o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os produtos que ganham destaque nessa indústria malaia são os grãos, as carnes, as frutas e também produtos lácteos. No caso da soja, quem mais exporta o produto para a Malásia é os Estados Unidos. Eles respondem por metade da fatia de importação do grão do país. O Brasil, por sua vez, exporta apenas 10% da soja que a indústria processadora da Malásia compra de todo o mundo. A Malásia tem ampliado ano a ano o seu consumo do grão, sendo que esse avanço dobrou nos últimos 15 anos. Os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos deixam claro essa situação. Veja que no ano de 2012, eles compraram 1.470.000 toneladas de soja. No ano seguinte, 1.650.000. 2014, 1.670.000. A partir de 2015, 1.770.000 toneladas. No ano passado, 1.800.000. E a previsão para 2017 é importar 1.900.000 toneladas do grão. Um volume ainda bastante pequeno na comparação com outros países importadores, mas ainda assim um país para o Brasil ficar de olho. Fabiana, a gente segue falando sobre o cenário global de grãos e agora novas projeções. Exatamente, do Conselho Internacional de Grãos, Juliana, que trouxe uma previsão para as principais culturas, considerando soja, milho, trigo e arroz. O fato é que eles estão esperando que a temporada 17-18 tenha uma produção geral desses 4 componentes em 2 bilhões e 79 milhões de toneladas, portanto, abaixo da temporada 16-17 que está encerrando. Vejamos aqui os dados do Conselho Internacional de Grãos. A 16-17 com uma produção de 2 bilhões 139 milhões de toneladas de grãos, enquanto que a 17-18 deve chegar a 2 bilhões e 79 milhões de toneladas, de acordo com o Conselho Internacional, produção ficando ligeiramente menor, Juliana. Bom, Fabiano, enquanto isso, o Conselho estima comércio de grãos mais aquecido. A gente acompanha agora na tela qual que é essa projeção. Apesar de uma produção menor de grãos neste novo ciclo, temporada 17-18, o Conselho Internacional projeta negócios mais quentes neste novo ciclo. A diferença é de 6 milhões de toneladas. A projeção é que a safra 16-17 tenha gerado 353 milhões de toneladas de grãos em comércio. Já a projeção para este novo ciclo, temporada 17-18, são 359 milhões de toneladas de grãos. Juliana, para os preços, a produção ser menor na temporada 17-18, ter um aquecimento no comércio global são muito importantes, assim como o consumo internacional de grãos ficar maior entre uma temporada e outra. Eles são motivações ou argumentos comerciais importantes para ter elevações, para ter melhores preços quando falamos dos grãos consumidos em todo o mundo. E o consumo aumenta de acordo com o Conselho Internacional, é o que a Agricultura BR mostra agora. Na temporada 16-17, esse consumo foi de 2 bilhões e 90 milhões de toneladas e agora deve chegar a 2 bilhões e 100 milhões de toneladas, de acordo com os dados do Conselho Internacional de Grãos. Por fim, com produção menor e consumo maior de grãos, os estoques finais de passagem devem cair bastante ao fim do ciclo 17-18. O Conselho Internacional de Grãos espera que no fim da temporada chegue a um volume 27 milhões de toneladas menor, na comparação com o que o mundo tinha ao fim do ciclo 16-17. Naquela época, eram 523 milhões de toneladas de grãos estocados. Projeção para o fim da temporada 17-18 são 496 milhões.
O assunto segue sendo cenário internacional para o grãos, mas agora falando de soja. E olha, como acontece toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório de vendas e exportações e trouxe vendas da soja pouco superiores a 943 mil toneladas da oleaginosa na semana encerrada no último dia 23 de novembro. É que o Agricultura BR mostra agora, nós temos aqui as informações de vendas, semana encerrada em 23 de novembro, ficou com 944.858 toneladas. Total de safra até agora, 34.390.000 toneladas da soja, de acordo com os dados apresentados há pouco pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Dá para se observar que esses dados trazem uma situação na qual temos um volume menor do que aquele que vinha em relação a ritmo de vendas para a soja no último ano, Juliana. O último ano estava um pouco mais acelerado as vendas de soja norte-americana. Vamos saber agora como é que vem a soja negociada na Bolsa de Chicago. Esses números não são lá muito positivos. Vamos aos números então. Chicago em destaque aqui no Agricultura BR. Negócios para soja vem caindo na manhã, na tarde desta quinta-feira. Contrato para janeiro cai 0,52% agora, vem cotado a $9,87 mais 25 por bushel. Soja para entrega em março perde o suporte de $10 por bushel, vem agora $9,99, queda também de 0,52%. Enquanto isso, a posição de maio sustenta o patamar de 10, mas vem caindo da mesma forma em cerca de 0,5%. Negócios agora a $10,09 mais 75 por bushel. Vamos saber como é que vem o dólar comercial. O dólar comercial ontem, no final do dia, vinha com uma ligeira alta. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana. Alta de novo, Juliana, 0,67% de elevação a R$ 3,26 mais 2 para a moeda norte-americana. Veja no próximo bloco, o CNA pede mais recursos para o agronegócio no orçamento de 2018. Aproveite para entrar em contato com a equipe do Agricultura BR, mande foto, vídeo, perguntas para o programa. O nosso WhatsApp é o 67 99656 2266. Até já! A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, solicitou a parlamentares mais recursos para os programas estratégicos do agronegócio no orçamento de 2018. No orçamento de 2017, as ações do agro sofreram um corte de 20,4%. Uma das propostas da CNA é trazer o volume de R$ 1,2 bilhão para o programa de subvenção ao prêmio de seguro rural. No orçamento de 2017, foram liberados apenas R$ 400 milhões para este programa. Uma outra situação que a CNA propõe aos parlamentares é aumentar para R$ 1,7 bilhão os recursos para apoio à comercialização e sustentação de preços. O governo propôs para este serviço apenas R$ 700 milhões na sua proposta original. A defesa agropecuária é uma outra prioridade da CNA nesta lista de solicitações aos parlamentares no que diz respeito ao orçamento de 2018. Na opinião da CNA, devem ser liberados R$ 294 milhões e R$ 400 mil para os assuntos envolvendo a defesa agropecuária do país. A CNA propôs ainda recursos para infraestrutura, um grande gargalo do agronegócio do Brasil, entre eles envolvendo os portos do Arco Norte do país, os programas de zoneamento agrícola de risco climático, sistemas de gestão fundiária e também questões ligadas ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O vice-presidente da CNA comentou todas essas solicitações. Veja comigo o que ele disse. Ele disse o seguinte: José Mário Schreider, temos que tratar o setor agropecuário do tamanho que ele é no Brasil, da importância que ele representa de quase 25% do PIB. Esperamos que as propostas sejam acolhidas e aprovadas. O Agricultura BR chama a atenção agora dos pecuaristas do Brasil, eu também, porque agora o Adriano Edival participa do Agricultura BR para trazer um recado bem importante. Gente, a febre aftosa faz o animal sofrer no pasto e o criador sofrer no bolso. Ô doença danada! E é tão simples prevenir.
é só vacinar o rebanho. Consulte o calendário de vacinação do seu estado e conserve as vacinas sempre frias, entre 2 e 8 graus. Para saber mais, entra lá no site do Ministério da Agricultura, agricultura.gov.br. E lembre-se, cada estado tem o seu calendário de vacinação contra a aftosa. Lá no site do Ministério da Agricultura tem tudo explicadinho. Anota aí, agricultura.gov.br. Vacine seu rebanho. Brasil sem aftosa. Esta conquista também é sua. E os sistemas integrados de produção têm garantido melhores resultados no campo e também rentabilidade ao produtor rural brasileiro. Você vai ver como que a pesquisa e como que os trabalhos feitos dentro da Embrapa têm trazido esses resultados no quadro Tecnologia e Produção. A partir de 2010, áreas com sistemas de integração cresceram no Brasil. A modalidade permite a eficiência do uso da terra em um mesmo local. Há possibilidade de se ter produção de grãos, fibras, madeira, energia, leite ou carne com plantios em rotação, consorciação ou sucessão. Segundo um levantamento de 2016, o Brasil tinha em torno de 11 milhões e 500 mil hectares com sistemas de integração, aí considerando todos os modelos de sistemas. Destes, a ILP era a que mais era utilizada, em torno de 84% dessas áreas. E já no Mato Grosso do Sul, é o estado com mais sistemas de integração, com mais de 2 milhões de hectares sendo utilizados com alguma modalidade de integração. De acordo com este pesquisador da Embrapa, quando o produtor, por exemplo, pretende iniciar o sistema ILPF, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, na propriedade, é preciso que se procure um responsável técnico, que no caso é um engenheiro agrônomo ou florestal. Toda a questão de solo, adubação e espaçamento entre as árvores, é ele o profissional indicado a orientar. O foco principal da fazenda deve ser levado em consideração. Se a minha propriedade tem um foco maior na produção de madeira, eu vou utilizar um arranjo, um maior número de linhas de árvore que favoreça a produção de madeira. Caso contrário, a minha propriedade tem um foco principal na produção de carne. Então, eu vou priorizar a minha pastagem, vou utilizar linhas simples, um espaçamento mais amplo. Hoje o que a gente tem visto é que espaçamentos próximos a entre 25 e 30 metros têm dado resultados melhores, tanto para a forrageira quanto para a pecuária, no caso, em detrimento das árvores. Você tem um número menor de árvores, só que elas vão crescer bem e você não perde tanta produtividade com a sua forrageira. Os sistemas integrados têm crescido ao longo dos anos. Mesmo assim, ainda existem gargalos a serem rompidos. Antes de implantar, por exemplo, o F da floresta dentro da propriedade rural, é necessário que o produtor faça antes uma análise de mercado. O eucalipto, no caso, a árvore, como ela tem um ciclo mais longo, essa análise é um pouquinho mais complicada, porque você tem que projetar um cenário para 12 anos, 15 anos, até você obter essas árvores com diâmetro suficiente para ser abatida. Porque pensando em árvores dentro da ou silvopastoril ou integração lavoura-pecuária-floresta como um todo, nós temos que pensar que essas árvores serão utilizadas para tora, produção de tora, que vai ser utilizada em serraria, que tem um valor agregado maior. Mesmo com a retração da crise econômica, o cenário da madeira para a serraria é otimista, com projeções de melhora dos preços. Assim como os maquinários utilizados, a logística com a madeira é fator que deve ser pensado antes de iniciar o plantio. É sempre interessante ele fazer uma análise, principalmente se ele está numa região onde haverá uma demanda dessa madeira, porque muitas vezes o lucro fica por conta do transporte. Então, se ele tiver na sua região serrarias e uma demanda maior por essa madeira, aí já fica mais fácil de viabilizar o plantio dessas árvores. Kaile Rodrigues para o SBA.
O assunto agora é milho na agricultura BR e milho no cenário internacional. Como acontece toda quinta-feira, tradicionalmente, tivemos o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, que trouxe a movimentação de vendas até a última semana encerrada no dia 23 de novembro. E no caso do milho, o volume de vendas foi fraquíssimo, foi realmente muito baixo e ainda teve até cancelamento. É o que nós mostramos agora, o que aconteceu nesta semana do dia 23, encerrado no dia 23 de novembro, semana com 599.157 toneladas que foram comercializadas de milho, totalizando na safra toda 22 milhões e 20 mil toneladas de milho que foram vendidas em toda a temporada para o milho norte-americano, que vem com uma situação bem mais fraca do que aquilo que acontecia no último ano. Assim que os dados foram apresentados, milho em Chicago reagia negativamente. Vamos saber se ele continua assim. Agora já vem para um movimento de estabilidade, com a posição de dezembro até ganhando 0,14% de alta a $3,39 o bushel. Março vem estável a 3,53 o bushel, com ligeira queda de 0,07%. Maio totalmente estável a 3,61. Estabilidade também na posição de julho, com viés de queda de 0,06 a $3,69 mais 50 o bushel. Pequenos produtores de algodão do sudoeste baiano receberam da Associação Baiana dos Produtores de Algodão kits de irrigação para apoiar a safra 2017-2018. A entrega aconteceu na semana passada. Ao todo, 50 cotonicultores foram contemplados por esta situação. Aí na tela a gente vê a entrega desses kits de irrigação acontecendo então. Os cotonicultores são dos municípios do Vale do Iuiú. O projeto contou com investimentos de R$ 328.200, financiados pelo Fundo do Desenvolvimento do Agronegócio. Foram entregues, juntamente com os kits, materiais para o preparo de solo, sementes, adubação de base e cobertura, inseticidas, herbicida e regulador de crescimento. A finalidade do projeto é promover maior produtividade das lavouras e geração de renda, de forma a manter o homem no campo. Além do algodão, esses kits de irrigação entregues pela ABAPA vão contribuir também para outras culturas, como feijão, milho, sorgo, abóbora e melancia. Falando ainda em algodão, vários produtores já deram início às atividades de plantio deste novo ciclo. Vamos saber com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, quais são as projeções do clima para essa cultura. Produtores de algodão já começaram o plantio da safra de verão, ainda em ritmo mais lento, mas as atividades já começaram no campo. A disponibilidade hídrica do solo favorece esse início do plantio, porque o aumento da disponibilidade hídrica do solo deve garantir tanto esse início do desenvolvimento, boas condições de crescimento. Para os próximos 5 dias, a formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai vai ajudar a intensificar as chuvas nas áreas centrais do Brasil. E os ventos no alto da atmosfera seguem garantindo pancadas de forte intensidade, tanto no sudeste, como também na maior parte da região centro-oeste. E vai ter previsão de chuva pesada, porque os acumulados são elevados, em torno de 70 até 100 milímetros. Já nas áreas mais ao sul, como as instabilidades elas conseguem migrar um pouco mais para o centro do país, na região sul as chuvas perdem bastante intensidade. Ainda tem previsão de alguma chuva nos próximos dias, mas de forma bem mais fraca, com volume baixo, que não deve passar de 15 milímetros nos 3 estados do sul do Brasil. No decorrer da segunda semana, essas instabilidades devem seguir persistindo aqui nas áreas centrais do Brasil e vão conseguir migrar um pouco mais para as áreas mais ao norte. Então, Mato Grosso do Sul, Goiás, a faixa leste do Mato Grosso, Minas Gerais e Espírito Santo ainda devem seguir recebendo pancadas de chuva de forte intensidade no decorrer do segundo período. Enquanto que na região sul, pouca coisa muda, tempo firme até volta a predominar nas áreas mais a oeste do estado gaúcho e pancadas de fraca intensidade nas demais áreas do sul do país. Durante o terceiro período, até pelo menos a primeira quinzena do mês de dezembro, a chuva deve seguir fraca nas áreas mais ao sul do Brasil, assim como Mato Grosso do Sul, interior do estado de São Paulo, e as chuvas seguem fortes e ganhando bastante intensidade nessas áreas mais ao norte do centro-sul do Brasil. Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo seguem recebendo chuva pesada ao longo da terceira semana. Então, ao longo das próximas semanas,
O plantio das lavouras de algodão, agora safra, que já teve início, deve seguir em andamento, porque essa umidade do solo ainda deve seguir bastante elevada, favorecendo esse início do desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E é hora de mais um intervalo. No próximo bloco, você vai saber mais sobre um projeto do Ministério da Agricultura para incentivar o plantio de café, sabe aonde? No estado do Mato Grosso. E vai ver também daqui a pouco os desdobramentos do Fundo Rural, que deixa de ser uma medida provisória, passa a ser um projeto de lei, daqui a pouco no Agricultura BR. E o Agricultura BR traz agora mais um capítulo a respeito do Fundo Rural. Na noite desta última quarta-feira, a medida provisória do Fundo Rural, que havia caducado na terça-feira, virou um projeto de lei. E virou um projeto de lei assinado pelos deputados Zé Silva, do Solidariedade do Estado de Minas Gerais, e também Nilson Leitão, do PSDB. Esse projeto de lei também tem um fator de urgência para ser votado, uma vez que ele aprecia o refis para produtores e também empresas do agronegócio brasileiro. Antes dessa votação, que teve muita pressão para que ela acontecesse na noite desta quarta-feira, foi até tarde, foi bem próximo à meia-noite que ela foi aprovada. O Zé Silva, ele que é o autor, junto com o Nilson Leitão, desse projeto de lei, que pegou lá o relatório da Tereza Cristina Correia da Costa e converteu nesse projeto. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem e falou sobre os desafios desse projeto. Bom, primeiro, nós tivemos aqui na Câmara uma decisão que prejudica os produtores rurais, que nós não conseguimos aprovar a medida provisória 793. Com isso, já a partir de amanhã, os produtores todos, mais de 3 milhões, poderão ser até inscritos já como inadimplentes pela Receita Federal. A saída que nós achamos foi um acordo com as lideranças ligadas à agricultura familiar, à agricultura não familiar, ao agronegócio brasileiro, de fazer um projeto de lei. Esse projeto de lei da minha autoria e do deputado Nilson Leitão, mas negociado com quase todos os partidos, com as lideranças aqui do Congresso Nacional, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, com a Secretaria do Tesouro, com a Advocacia Geral da União, com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, onde esse projeto de lei, para tramitar em urgência, em regime de urgência constitucional, onde o Fundo Rural, nós teremos a possibilidade dos produtores se inscreverem até o dia 27 de dezembro na renegociação. Os critérios são os mesmos que estavam propostos na medida provisória 793 e esses critérios, eles permitem que os produtores rurais, ao se inscreverem, poder pagar 2,5% agora na primeira parcela de dezembro e janeiro. Eles também poderão optar pela folha de pagamento ou pelo faturamento e não pagar juro, multa e nem um acréscimo dessas dívidas, até porque os produtores não são os culpados dessa dívida. É bom o telespectador a gente relembrar de que o Supremo Tribunal Federal, há 5, quase 6 anos atrás, decidiu que era inconstitucional essa cobrança e agora mudaram de opinião e com isso os produtores ficaram endividados e não foram culpados por esta decisão. Bom, e virou projeto de lei, como eu já disse, essa entrevista foi gravada no final da tarde desta última quarta-feira e à noite, já próximo à meia-noite, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Aliás, 325 deputados aprovaram a conversão daquela situação que se tinha da medida provisória da deputada Tereza Cristina Correia da Costa para o projeto de lei dos deputados Zé Silva e Nilson Leitão. 29 deputados votaram contra e 2 deles se abstiveram do voto. A região noroeste do estado do Mato Grosso vai ganhar um programa de incentivo ao plantio de café. O programa será do Ministério da Agricultura. O documento foi assinado nesta última quarta-feira. Durante a assinatura do convênio no Ministério da Agricultura, prefeitos, vereadores e parlamentares que representam a região noroeste do estado estiveram presentes. Mato Grosso já tem um programa de incentivo à produção de café.
Segundo o ministro Blairo Maggi, agora a região noroeste é para ampliar a produção no estado. Existe um programa Procafé do estado do Mato Grosso já há alguns anos e que agora o Ministério da Agricultura, junto com a Embrapa, nós vamos entrar dando um reforço financeiro e também de transferência de tecnologias e tudo mais para a região. A região noroeste do estado ela não tem o potencial, ou não tem a aptidão, melhor dizendo, agrícola que as demais regiões têm, mas ela tem uma estrutura fundiária muito interessante, com pequenas propriedades, e o café é uma cultura de pequenas propriedades. E com o café clonal que a Embrapa desenvolveu no estado de Rondônia e que está dando muito certo, eu visitei propriedades lá, com até 190 sacos por hectare. Mas o objetivo nosso é bem mais simples, chegar em uns 50, 60, até 100 sacos por hectare, traz uma renda fantástica para a região e tenho certeza que daqui a alguns anos aquela região noroeste será um polo interessante, terá lá a possibilidade da industrialização também. Essa variedade de café tem uma produtividade alta no estado de Rondônia. Como a região noroeste de Mato Grosso tem solo e clima semelhantes, a aposta dos produtores é que consigam o mesmo resultado. Olha, em Cotriguaçu tem aproximado 500 produtores de café, que já pessoal da agricultura familiar, dos assentamentos que produzem café. São 12 municípios que vão ser atendidos pelo programa. Odacil Canepa para o SBA. Atenção agora, cafeicultor, para os preços das variedades aqui no Brasil. A gente começa falando sobre a espécie arábica, que vai chegando ao fim do mês de novembro, acumulando alguma recuperação. Mas os valores ainda seguem bastante pressionados. No estado de São Paulo, nesta última quarta-feira, dia 29, cotação chegou aos R$ 460,12. Foi uma elevação forte, considerando as dos dias anteriores. O acumulado do mês registra alta de quase 2% em relação ao fechamento de outubro. A Agricultura BR mostra agora como é que vem os negócios com café arábica em Nova York, é o que nós destacamos neste momento. Temos aqui valores em negociação com estabilidade. Posição de dezembro, $1,29 a libra peso, com ligeira alta de 0,07%. Março, 1,32 por libra peso, totalmente estável. Maio vem com $1,34 mais 30 libra peso, queda de 0,07%. E temos aqui a posição de julho, com $1,36 mais 40 por libra peso. As perdas nesta posição aqui de julho são de 0,08%, mas muito próximo também à estabilidade. O mercado de café Conilon, este operou com bastante oscilação também ao longo do mês de novembro e agora vem próximo à estabilidade. Valores parecidos com o fechamento do mês anterior. Cenário nesta última quarta-feira, dia 29, fechou com valor a R$ 372,82, uma queda expressiva em relação à data anterior. A cotação que a gente vê em tela é do Conilon tipo 6, peneira 13 acima. Trazemos agora os destaques para o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Vamos saber como é que vem os negócios hoje, com queda. Posição de novembro não temos mais negócios, evidentemente, mas a posição de janeiro tem e vem com queda de 0,62% a $1.755 a tonelada. Março, $1.748, também perde 0,62%. E maio, perdendo 0,5% agora, as perdas reduziram, mas ainda na casa de 0,5%. Posição de maio, $1.760 por tonelada. E aqui não tem muita expectativa de melhora com os preços do café robusta, uma vez que temos cada vez mais café vietnamita robusta ganhando o cenário internacional.
No setor da triticultura nacional, o sobe e desce nos preços continua. Nesta última quarta-feira foi registrada uma nova oscilação tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul. O movimento foi de alta para o estado paranaense. A cotação da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador fechou o dia a R$ 648,04. Mas veja as datas anteriores como vem oscilando o preço do trigo na região sul do país. No estado do Rio Grande do Sul, o mesmo aconteceu ao longo de todo o mês de novembro. Esta última quarta-feira foi de alta. Cotação da tonelada do trigo tipo brando fechou a R$ 580,63. Segundo o setor da triticultura, o preço de mercado hoje não cobre o custo total de produção. O que aconteceu com a safra 2017 foi de quebra. Baixa produtividade nas lavouras por conta do clima desfavorável. Além disso, a qualidade do cereal colhido também foi muito prejudicada. Rapidamente vamos ver trigo sendo negociado em Chicago. Nós temos aqui posição de dezembro perdendo 0,60% a $4,14 o bushel. Mas as demais sobem. Março sobe 0,28% a $4,36 o bushel. Maio cresce 0,5% a $4,48 o bushel. E julho $4,62 o bushel, com alta de 0,76%. Veja ainda nesta edição de Agricultura BR, Anvisa revisa a sua decisão e autoriza o uso do paraquat no Brasil por mais 3 anos. Você vai ver também notícias importantes a respeito de empresas que trabalham com a operação de etanol e açúcar e por que elas vão permanecer no Mato Grosso do Sul, algumas delas mesmo sem ter cana para fazer a moagem. Aproveite esse tempinho para entrar em contato com a gente. Mande mensagem, vídeo no aplicativo WhatsApp. Número é o 67996562266. Voltamos já. O Ministério da Agricultura se reuniu na última terça-feira com uma delegação espanhola para verificar a possibilidade de o Brasil utilizar o porto de Las Palmas, nas Ilhas Canárias, como um ponto estratégico de exportação de grãos, carnes e frutas. Embora as Ilhas Canárias sejam espanholas, elas ficam localizadas a 100 quilômetros da costa oeste da África. Com isso, este porto se tornaria estratégico para o Brasil fazer as exportações para o continente africano e os seus países emergentes. Atualmente, a rota que os produtos brasileiros seguem para chegar até a África começa para o porto de Rotterdam, na Holanda, para então só depois chegar no seu destino final. Os portos africanos não têm capacidade de receber grandes embarcações, o que obriga uma redistribuição em navios cargueiros menores. A mudança nesse percurso tiraria de 6 até 10 dias no transporte destas cargas até o continente africano. Este porto de Las Palmas tem a situação atual de capacidade. Recebe um fluxo anual de contêineres de cerca de 1.200.000. Recebe navios de até 70.000 toneladas de cargas. Tem a capacidade de armazenar 40.000 toneladas de grãos e tem um calado, ou seja, uma profundidade de 14 metros, ou seja, pode receber navios maiores. E a Dow AgroScience vai colocar no mercado brasileiro um sistema, uma situação tecnológica importante que obedece um sistema para evitar pragas e plantas daninhas sobre as culturas de soja e milho, que vem com esse desafio e também associada a uma poderosa situação de fertilizante e também de combate a essas pragas. A tecnologia foi apresentada no interior do Rio Grande do Sul durante um dia de campo e quem acompanhou foi a repórter Annelise Nicolodi.
Além da preocupação com os custos e a incerteza econômica, os agricultores têm mais uma pedra no sapato. Uma planta invasora que vem ganhando força nos últimos anos. A buva ficou resistente aos herbicidas e vem disputando espaço nas lavouras de soja. Hoje seria a pior erva para controle na nossa região. A buva também é concorrente do desenvolvimento da lavoura. Suga nutrientes e a água do solo e aumenta os custos de produção. Por isso, Volney veio até esse dia de campo conhecer tecnologias para minimizar os prejuízos e reduzir a incidência da planta daninha. Precisa, desde a aplicação sequencial, antigamente usava uma aplicação de glifosato e controlava. Hoje já precisa usar um 2,4-D, alguma coisa antes, e depois uma sequencial. Já se torna, tem que fazer duas, uma entrada no mínimo e o controle no inverno ainda. Mas hoje, com essa tecnologia que estão usando aqui, que está apresentando, acho que vai ser uma ferramenta para a gente usar. Mesmo uma parte da área tem que usar ela. Com o aumento do plantio direto na palha, os agricultores passaram a usar mais herbicidas para controlar as plantas invasoras, o que antes era feito apenas arando o solo. O problema é que o uso indiscriminado de alguns princípios ativos tornaram as plantas resistentes. E isso não acontece apenas no Brasil. Hoje os Estados Unidos é o recordista, né, em casos de resistência, até pelo tempo de uso de produtos químicos, né, de herbicidas, e até pelo modo, né, de condução de lavoura, questão climática, né, é diferente da nossa. Né? No Brasil, a planta que, vamos dizer assim, que chamou mais atenção em matéria de área, né, de uso de herbicidas e de resistência foi a buva. A buva foi nossa primeira experiência assim, com uma planta representativa no cenário de culturas de verão, que de difícil controle, né, que é resistente ao glifosato, e em função disso exigiu, né, um empenho maior pelo agricultor, pela assistência técnica, pela pesquisa, para se conseguir, né, ter boas ferramentas de controle. É claro que hoje o avanço, e isso é preocupante, né, nós temos um avanço de área, Rio Grande do Sul tem uma área bastante expressiva, né, com resistência e com gasto adicional a isso, né, pega todo o sul do país, e essa planta, a buva também está presente na região central do Brasil. Então essa disseminação, né, da resistência leva a um aumento de custo, né, de controle pelo agricultor, porque tem que usar produtos diferentes e logicamente o custo ele vai aumentar. O pesquisador garante que o manejo de plantas daninhas, considerando a propriedade como um todo, parece ser o caminho mais adequado a curto prazo. Hoje a gente tem duas vertentes básicas, né? Uma é o controle químico, né, o uso de herbicidas, então nós ficamos limitados aos herbicidas que nós temos disponíveis, e aí tem que se utilizar da melhor forma o que tem, porque produtos novos num curto, médio espaço de tempo não se tem, a gente não vai ter disponível. Então é importante trabalhar bem com aqueles produtos que a gente tem. Mas eu acho que um grande ponto que está faltando, né, dentro desse contexto de controle, são as práticas que levam à redução da população da planta daninha. Então, esse cuidado com a lavoura, com a propriedade como um todo, né, com o cultivo, com o uso da área, 100% da minha área tem que estar coberta, tem que ter uma boa cobertura, tem que ter uma boa cultura, né, e com isso a gente consegue controlar plantas daninhas menores, né, e reduzir a população. Esse cuidado acho que está faltando bastante, né, nem um pouco, está faltando muito para nós, porque estamos trabalhando sempre na hora de dessecar para a cultura da soja com populações elevadas ou com plantas de porte elevado. Então isso dificulta muito, né, encarece o custo, né, e acaba resultando em maior facilidade, né, para a seleção de mais plantas daninhas resistentes a herbicidas. Então, o cuidado com redução de população eu considero como básico hoje, e essa é uma ferramenta que a gente não tem utilizado muito e que precisa ser inserido nesses programas de controle, combinado, logicamente, com o controle com herbicidas. Os investimentos em pesquisa também devem ajudar a combater essas invasoras. Uma empresa multinacional usou a área experimental da Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, para testar uma nova tecnologia, capaz de controlar as pragas com o uso do 2,4-D sobre as culturas de soja e milho, aumentando o potencial produtivo. Com um problema crescente de plantas daninhas resistentes e tolerantes, né, o agricultor vem enfrentando isso com o passar dos anos, e isso vem aumentando com o passar dos anos,
O Enlist traz uma ferramenta muito importante em se poder aplicar um 2,4-D em cima de uma cultura, controlar plantas daninhas, visando sempre maximizar o potencial produtivo da genética, tanto de soja quanto de milho. Hoje o que a gente tem na nossa realidade é a aplicação do 2,4-D no processo de dessecação. Essa é a mudança? Perfeito. É um novo momento de uso do 2,4-D, a gente gosta de dizer dessa forma. Ele passa a utilizar o 2,4-D também na dessecação, ele pode continuar utilizando tranquilamente, mas ele passa a utilizar ele dentro da cultura, tanto do soja quanto do milho, né? Uma oportunidade única que ele vai ter com as cultivares de soja e com os híbridos de milho Enlist, a possibilidade de aplicar 2,4-D dentro da cultura. O campo da universidade foi dividido em estações para detalhamento das etapas do Enlist 360. Como o próprio nome diz, é uma visão em 360 graus da tecnologia, passando por vários pontos, abordando todas as possibilidades em mais de 10 anos de estudo. O produto ainda aguarda a liberação da China para ser comercializado, mas a ideia é que o Enlist esteja disponível para o produtor rural a partir da safra 2019-2020. Nós estamos na pendência da liberação da China, que é o principal mercado importador da soja brasileira, né? Então, a partir do momento que a China liberar a tecnologia para importar para a China, a gente consegue já fornecer ao produtor. Uma nova tecnologia ao alcance do produtor rural, que precisa mais do que nunca produzir alimentos de qualidade e com menos impacto ao meio ambiente. Então a semente tanto de soja quanto de milho terá essa tolerância a esses herbicidas, não só a 2,4-D, mas a outros herbicidas também. E teremos dois novos herbicidas, o Enlist Colex-D e o Enlist Duo Colex-D. Produto à base de 2,4-D, o Enlist Colex-D, e o Enlist Duo Colex-D, a formulação pronta já de 2,4-D e glifosato, com uma tecnologia que vai proporcionar muito mais segurança na aplicação. Tecnologia que diminui deriva, diminui volatilidade, não tem odor, o odor é muito mais tranquilo de trabalhar do que a formulação que tem no mercado hoje. Uma facilidade muito boa de manuseio, um produto pronto já, possibilidade de ter 2,4-D e glifosato no mesmo produto. Isso vai ajudar bastante o produtor com mais segurança e mais comodidade na aplicação. Além da paciência para esperar o registro do produto, a estratégia é apostar no convencimento. Um trabalho diário de formiguinha para provar que o Enlist é um produto totalmente diferente, eficaz e seguro. Há vários anos, a empresa mantém uma rotina de dias de campo em fazendas experimentais para apresentar a tecnologia a produtores e parceiros. Mais uma ferramenta para a gente utilizar no nosso sistema. Ou seja, a gente já tem um manejo de dessecação que interfere muito nesse fluxo populacional de insetos. A gente já tem esse tratamento de semente que a gente utiliza que também interfere em alguns insetos. A gente tem essa tecnologia que está sendo demonstrada aqui que vai interferir também no desenvolvimento de insetos através da expressão de uma proteína que é tóxica somente para o inseto nessas plantas, e também a gente tem um manejo químico e biológico. O grande objetivo hoje do manejo de pragas é deixar essa população de insetos sempre baixa. Então, a gente busca trabalhar aqui essas diferentes formas de manejo e como elas podem contribuir, na verdade, para reduzir essa população de insetos, que esse é um ano propício para a ocorrência deles. E a Térios, Açúcar e Energia do Brasil terminou o processo de moagem de cana-de-açúcar com 2% de elevação frente à temporada anterior. Como era prevista para a empresa, encerrou um pouco antes do período que seria necessário para a moagem. Vamos aos números então, aqui um comparativo do que aconteceu nas duas temporadas. A 16-17 teve uma moagem de cana de 19.690.000 toneladas, enquanto que a 17 e 18 chega a 20.200.000 toneladas de cana-de-açúcar que passaram pelo processo de moagem. Neste seu relatório, a Térios informou que o mix de produção das suas unidades processadoras foi mais açucareira, ou seja, mais cana que foi processada foi destinada à fabricação do açúcar na comparação com a do etanol, uma inversão da tendência do restante do país que a gente tem visto. 37,5% da cana processada pelas usinas da Térios fabricou etanol e o restante, 62,5%, teve a fabricação de açúcar. A empresa não informou a quantidade nem de açúcar nem de etanol que foi fabricada pelas suas usinas. Os números, no entanto, Fabiano, confirmam essa inversão, então, no mix de produção, né? O que a gente tem visto no restante do país é uma safra mais
de etanol. Exato, mais alcooleira do que açucareira. Outro fator interessante nessa empresa é que enquanto a moagem reduziu em quase todas e a média nacional de redução, ela ampliou em 2%. Mas falando de açúcar propriamente dito, a produtividade de açúcar por hectare de cana ficou maior, chegou a 11,9 toneladas de açúcar por hectare. Essa é uma produtividade média de açúcar, de acordo com a Térios Açúcar e Energia no Brasil, que na temporada 16-17 chegou a 10,70 toneladas por hectare e na 17-18 alcança 11,90 toneladas por hectare, de acordo com os dados apresentados por esta empresa que trabalha com a cana. Um outro dado positivo tem a ver com a produtividade agrícola. Neste último ciclo, cada hectare rendeu mais cana-de-açúcar em relação ao ciclo passado. Veja, os dados da Térios mostram que na safra 16-17, rendimento de cana por hectare ficou em 78 toneladas. Já na safra nova, 2017-18, foram 84 toneladas por hectare. Isso indica que os açúcares totais recuperáveis, aquele nível chamado de ATR, cresceu 4%, alcançando 141 quilos por tonelada de matéria-prima processada. Bom, de acordo com a empresa, são alguns os fatores que incentivaram estes números positivos. O uso de agricultura de precisão, melhores práticas adotadas no campo e, é claro, o clima que foi favorável. Tá certo, Juliana. Vamos falar de cana ainda, só que agora é um assunto que não é tão favorável, não é tão positivo assim. Isso porque a Biosev, que suspendeu as suas atividades no estado de Mato Grosso do Sul, manteve essa decisão. Depois de uma reunião que aconteceu no estado de São Paulo entre representantes da empresa, principalmente de um de seus diretores, da Biosev, o Rui Chamas, com o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, a empresa manteve a decisão de suspensão da operação de sua usina no município de Maracaju, no interior do Mato Grosso do Sul. A suspensão das operações, de acordo com dados oficiais da empresa, das operações industriais da unidade da Biosev em Maracaju, está mantida para a temporada 17-18. Foi a afirmação da companhia depois que teve a reunião juntamente com o governador de Mato Grosso do Sul. Neste período de final de ano, é comum a comercialização de melão aumentar. Porém, em 2017, o cenário pode ser diferente, de acordo com colaboradores do Hortifruti CPEA. Isso se deve à baixa produtividade no Rio Grande do Norte, Ceará, e também ao menor volume cultivado no Vale do São Francisco, entre a Bahia e o Pernambuco. Normalmente, o Vale intensifica o plantio em outubro para colher nas festas de fim de ano, o que não ocorreu em 2017. Além disso, a crise hídrica nas regiões produtoras de melão tem deixado os calibres pouco satisfatórios, afetando a comercialização em certos períodos. Pragas também foram observadas nas regiões, impactando a produção. O aumento no volume de mamões maduros resultou em queda nos preços, tanto nas regiões produtoras quanto no atacado de São Paulo. De acordo com colaboradores do Hortifruti CPEA, o calor nas roças foi o principal influenciador, já que acelerou a maturação da fruta. Com isso, a maior disponibilidade de ambas as variedades pôde ser observada, pressionando as cotações. No Espírito Santo, o Avaí foi comercializado à média de 41 centavos o quilo e o Formosa a 67 centavos o quilo. Já no atacado paulistano, o Avaí foi vendido por R$ 12,42 a caixa de 8 quilos e o Formosa por R$ 17,40 a caixa de 13 quilos. Vale lembrar que a permanência do volume do Avaí continua restringindo a procura pelo Formosa neste mercado. Além da oferta elevada, houve relatos de que frutas vindas de regiões produtoras, onde houve excesso de chuva, como o sul da Bahia, apresentaram problemas de qualidade devido ao amolecimento da casca e à aparição de doenças fúngicas.
Parcerias com empresas de desenvolvimento de novas variedades têm crescido em países produtores de uva na América do Sul, segundo o Fresh Plaza. Situação que é resultado da demanda crescente por esses tipos, que em maioria são protegidos por licenciamento. No Chile, a estimativa é que a área plantada com novas variedades seja 8% do total, com tendência de aumento, já que o principal destino são os Estados Unidos, que já produzem 64% de tipos protegidos. As cultivares AHA têm ganhado espaço no país chileno. A AHA 15, por exemplo, já ocupa mais de 1.000 hectares e a 29 tem se destacado por substituir a Flame Seedless. Porém, o processo de introdução de novas variedades é mais demorado no Chile em relação ao Peru. Neste país, inclusive, espera-se uma intensificação na substituição por novos tipos de uva, devido aos danos ocasionados pelo El Niño costeiro no início do ano nas áreas de Red Globe. E chegou a hora de ter a participação do público aqui no Agricultura BR, no quadro Agricultura BR Responde. A participação de hoje vem lá da Bahia, ela é dupla, tem 2 telespectadores que mandaram pedindo informações para a gente. O primeiro é o Elber Moraes, de Euclides da Cunha. Boa tarde, moro em Euclides da Cunha, na Bahia. Gostaria de saber a previsão do tempo para este final de mês. Tem também o Joaquim Neto, de outro município do estado da Bahia. O Joaquim Neto, que é de Ipupiara, manda as previsões do tempo para o interior do noroeste do estado da Bahia. O pessoal está pedindo e quem responde é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida dos telespectadores Elber, da região de Euclides da Cunha, e Joaquim, da região de Ipupiara, que querem saber como é que deve ficar as chuvas agora ao longo dos próximos períodos, principalmente no interior da Bahia. Agora, a disponibilidade hídrica do solo já aumentou bastante ao longo das últimas semanas. A gente pode ver no mapa que os índices estão mais elevados na maior parte do interior do Nordeste e principalmente nessas áreas centrais e também no norte da Bahia. Nos próximos 5 dias, as áreas de instabilidades no alto da atmosfera vão começar a migrar um pouco mais pelo interior do Nordeste. Então vai ter previsão de pancadas de chuva abrangentes aqui na faixa mais a oeste e também nas áreas mais ao sul. No centro e no norte da Bahia, previsão de tempo mais seco e com pancadas ainda isoladas. A partir da segunda semana é que o cenário começa a se tornar um pouco mais otimista para os produtores da região, porque entre os dias 6 até o dia 10 de dezembro as chuvas começam a migrar para o norte da Bahia. Aí vai ter previsão de acumulados mais significativos, de 30 até 50 milímetros em 5 dias nessas regiões. No decorrer da terceira semana, pouca coisa ainda vai mudar, porque essas pancadas vão seguir persistentes. As instabilidades ainda em altos níveis da atmosfera vão ainda seguir persistentes nessas regiões. Por conta disso, vai ter previsão de acumulados de 15 até 30 milímetros no centro e também no norte da Bahia até pelo menos o dia 15 do mês de dezembro. Então, pelo menos agora ao longo desta primeira quinzena do mês de dezembro, as instabilidades conseguem avançar um pouco mais pelas áreas centrais e norte da Bahia, garantindo pancadas de chuvas mais significativas. Só que ainda pode haver uma diminuição dessas instabilidades ao longo da segunda quinzena do mês de dezembro. Então não quer dizer que só porque esta primeira quinzena deve ter pancadas de chuvas mais expressivas e frequentes, que a segunda quinzena do mês de dezembro também deve ter essa certa regularidade das chuvas. Por conta disso, essas instabilidades devem variar um pouco mais ao longo da segunda quinzena do mês de dezembro e há risco para uma certa irregularidade das chuvas no centro e no norte da Bahia ao longo da segunda quinzena do mês de dezembro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana, pelas informações e obrigada também ao Elber e ao Joaquim que participaram do quadro. Este foi o Agricultura BR Responde. É hora de mais um intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre a decisão da Anvisa, que autorizou o uso do paraquat aqui no Brasil por mais 3 anos. E as últimas notícias desta edição. Não sai daí, a gente volta já. O uso do defensivo agrícola paraquat está liberado para os produtores brasileiros por mais 3 anos. A decisão é da Anvisa,
que suspendeu a imposição feita no mês de setembro. O defensivo tem baixo custo e é utilizado por inúmeros países. O secretário de Defesa Sanitária Agropecuária do Ministério da Agricultura afirmou o seguinte: o paraquat é importante na dessecação das culturas, ou seja, secagem, e não existe hoje no mercado outra opção e que dê o mesmo resultado. O seu uso está restrito a culturas de algodão, soja, arroz, banana, batata, café, cana-de-açúcar, citros, feijão, maçã, milho e trigo. Luiz Eduardo Rangel disse ainda que a decisão é acertada e alinhada com agências de segurança da Europa e dos Estados Unidos. E o setor de máquinas e equipamentos do Brasil teve no mês de outubro um volume de vendas e principalmente de faturamento 10% superior em outubro de 2017, superior quando comparado ao mesmo período do ano passado, e atingiu uma receita total de 5 bilhões 790 milhões de reais apenas no último mês. É o que nós trazemos aqui, mostrando os dados da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria e de Máquinas e Equipamentos. Em 2016, outubro, teve uma receita de 5 bilhões 210 milhões de reais. 2017 sobe para 5 bilhões 790 milhões de reais. De acordo com a associação, o desempenho foi apoiado pelas exportações, que tiveram alta de 49,5%. O resultado derivou do aumento das exportações, pois as vendas no mercado interno apresentaram redução na ordem de 10%. Entre os maiores compradores dos produtos brasileiros, a América Latina se destacou. Foi para a América Latina mesmo o maior volume de equipamentos e máquinas fabricadas no Brasil, seguida por os Estados Unidos e também por alguns países da Europa. Novembro chega ao fim com o preço do arroz em casca negociado no estado do Rio Grande do Sul, operando na casa dos R$ 37,00 a saca. Ao longo do mês, os valores até esboçaram alguma recuperação, mas agora nos últimos dias já voltam a registrar baixas. De acordo com a apuração feita pelo Exalc e Senar do Rio Grande do Sul, a média da saca de 50 quilos do arroz em casca está neste mês de novembro a R$ 37,27. Veja a diferença com a média de novembro de 2016. Naquela época, o mês pagava R$ 49,04 pela saca de 50 quilos do grão. A expectativa dos especialistas de mercado é de que os valores neste período de entre-safra não mudem muito. Preço negociado para entrega em janeiro deve ser em cerca de R$ 38,00 a saca, sendo que o mercado pode pagar até R$ 40,00 em grãos de qualidade superior. O Cleiton Evandro dos Santos, que é especialista no setor arrozeiro, lembra que algumas regiões paraguaias que exportam muito arroz para o Brasil já começam a fazer a primeira colheita na segunda semana do mês de dezembro e pode trazer os valores do Brasil para baixo, uma vez que o produto paraguaio chega aqui, pode chegar aos $11 por saca, o que na cotação do dia equivale a menos de R$ 36,00. Por aqui, o Agricultura BR segue trazendo previsões do tempo e agora para as áreas de produção de arroz no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Quem fala sobre o tema é Juliana Rezende. Com a diminuição das chuvas no sul do Brasil, grande parte dos arrozeiros do Rio Grande do Sul até já começaram a utilizar a irrigação nas lavouras. Agora, a disponibilidade hídrica do solo ainda está baixa, principalmente no Rio Grande do Sul. Nessas áreas aqui em verde, a umidade fica em torno de 50%, enquanto que nas áreas em azul, em torno de 60%. E essa umidade do solo vem diminuindo bastante ao longo das últimas semanas, de forma bastante expressiva. Nos próximos 5 dias, pelo menos até o dia 5 de dezembro, chuvas fracas nos 3 estados da região sul. A partir da segunda semana, entre o dia 6 até o dia 10 de dezembro, as chuvas perdem cada vez mais intensidade no estado gaúcho, garantindo até tempo mais firme do oeste ao sul do estado. Pancadas mesmo só entre o estado de Santa Catarina, Paraná, no norte e também no leste gaúcho, mas de forma bem fraca, acumulados baixos, que não têm potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Durante o terceiro período, até o dia 15 de dezembro, pouca coisa muda.
na região sul. Pancadas seguem fracas e sem potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Então, por conta disso, essas instabilidades ainda que não devem ganhar muita intensidade ao longo desta primeira quinzena do mês de dezembro, acaba trazendo bastante preocupação para os produtores de arroz, porque com essas chuvas mais fracas, a umidade do solo pode seguir diminuindo ao longo dos próximos períodos. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigado, Juliana Rezende. E por aqui o Agricultura BR traz agora notícias importantes para o agronegócio, como da empresa chinesa Hunan Dacan. Essa empresa, que já está no Brasil, fez aquisições importantes na área de agricultura, agora começa a virar seus olhos para a carne bovina, principalmente pensando no mercado de exportação para a própria China. Essa empresa, é importante dizer, fez duas importantes aquisições e tem uma capacidade hoje de circular com 5 milhões de toneladas de grãos após fazer a aquisição dessas duas empresas que eu citei, nos dois principais estados produtores do país, Mato Grosso e também o estado do Paraná. As empresas são a Fiagril em 2016 e a Bela Agrícola em maio deste ano. A expectativa de produção de soja do Brasil na temporada 17-18 pode sofrer alteração para cima nas primeiras semanas do mês de dezembro. O clima tem se mostrado favorável à safra agora, depois de ter atrasado com as chuvas no início da fase de plantio. E as lavouras têm se desenvolvido bem. Analistas de mercado já acreditam em uma safra superior às primeiras estimativas. No dia 12 de dezembro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresenta o seu novo relatório de oferta e demanda mundial de grãos e pode trazer novos números para a soja do Brasil. Além dele, Conab e IBGE também apresentam as suas novas expectativas. E o lucro líquido da agricultura dos Estados Unidos deve subir para 63 bilhões e 500 milhões de dólares, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no ano de 2017. Desde 2013, não há movimentação positiva, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. No ano passado, por exemplo, em 2016, os números ficaram em 61 bilhões e 500 milhões de dólares para o lucro líquido da agricultura norte-americana. E duas empresas ligadas ao setor sucroalcooleiro, a BP Biocombustíveis e a Copper Sucar, elas anunciaram a intenção nesta quinta-feira de criar uma joint venture para administrar o porto de armazenagem de etanol localizado em Paulínia, no estado de São Paulo. Cada empresa terá 50% de participação, que deve operar de forma independente. Além disso, o terminal deve continuar atendendo os antigos clientes. E a Agricultura BR está nos minutos finais. Minutinho final, a gente acompanha agora a soja em Chicago e o dólar aqui no Brasil. Vamos começar com a soja em Chicago. Soja em Chicago que vinha próximo à estabilidade, com uma ligeira queda. Agora essa queda fica um pouco mais expressiva. 9,87 vem a posição de janeiro, perde 0,47%. Posição de março agora 9 dólares 99 centes mais 50 por bushel, queda de 0,47%. Maio perde 0,44 a 10 dólares 10 centes por bushel na posição de maio para a soja em Chicago. O fechamento do dólar comercial no Brasil você acompanha na terceira edição às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília. Por agora é só, obrigada pela companhia e até mais. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.